Vamos falar agora um pouco mais sobre a estrutura de rompimento. Essa é uma teoria importante que a gente precisa entender, que daqui para frente a gente vai usar bastante essa teoria. Rompimento de estrutura. Qual o cenário? O cenário é uma onda de alta, uma onda de baixa. A gente tem aqui nosso cenário, marcamos os pontos altos e baixos. Agora esperamos que o preço faça o rompimento da estrutura ao passar pela região. Só temos uma estrutura válida para rompimento quando o preço vier ou tocar abaixo dos 50% da onda anterior. Se ele não fizer isso, não temos uma referência de estrutura válida. Vamos começar aqui a marcar. Marcamos aqui nossos dois fundos. Temos aqui a nossa tendência de alta. Observamos que o ativo está seguindo a linha de tendência. Agora a gente marca nossos pontos altos e baixos. Alto, baixo, baixo, alto, baixo, alto. Agora a gente começa a ligar nossos pontos. Saímos do ponto baixo, fizemos um ponto alto, não teve energia para continuar a tendência e voltou. Começou a voltar. Você pode ver que aqui a gente tem a nossa perna anterior ou a nossa onda anterior, 100%. Ele volta, faz um ponto baixo. Nisso que ele volta abaixo desses 50%. Pega mais contrato, compra mais barato, reúne forças, sobe e faz um novo ponto alto. Quando ele faz esse novo ponto alto, ele faz acima do ponto alto anterior. Então aqui a gente teve o nosso rompimento de estrutura quebrado. Então essa aqui se tornou uma estrutura válida para a gente. Aqui ele fez um novo ponto alto, começou a voltar, também não teve força para subir, né? Voltou, fez um ponto baixo, aqui a gente tem a onda, voltou um pouco mais abaixo de 50% da onda, subiu. Quando ele sobe, ele faz um novo ponto alto acima do ponto alto anterior. Então a gente tem também aqui um outro rompimento de estrutura. Aqui vamos repassar aqui. Só temos uma estrutura válida para rompimento quando o preço vier ou tocar abaixo de 50% da onda anterior. Aqui ele sobe, faz um ponto alto e volta. Aqui a gente tem a nossa onda anterior. Se ele viesse só até a metade e subisse, esse rompimento para a gente não seria um rompimento válido. Só para a gente entender quando é um rompimento válido e quando é um rompimento falso. Aqui a gente tem um outro exemplo no gráfico. Marcamos aqui nossos fundos. Marcamos a nossa linha de tendência. Observamos que o ativo está seguindo a linha de tendência de alta. Agora a gente marca os nossos pontos. Baixo, alto, baixo, alto, baixo, alto. Agora a gente começa a ligar o nosso zigue-zague.
Saímos do ponto baixo, fizemos um ponto alto, não tivemos força para romper, não deu continuidade aqui, tivemos que voltar, ele volta. Quando ele volta, você observa essa onda anterior, ele volta abaixo dos 50% da onda anterior. Aqui ele pega mais liquidez, mais contratos, faz mais negociação, pega força e sobe. Quando ele sobe, ele rompe o ponto anterior que ele tinha feito, ponto alto, faz um novo ponto alto. Então aqui para a gente tem uma estrutura válida. Ele não consegue forças para subir, volta novamente, volta abaixo dos 50% da onda ou da perna anterior. Você chama como você desejar, o nome não importa muito. Aqui ele pega liquidez, ou seja, encontra mais negociações, mais contratos, mais força e sobe. Quando ele sobe, ele faz um novo ponto alto, acima do ponto alto anterior que ele fez. Então a gente tem uma outra estrutura válida. Aqui ele desce. Novamente ele não consegue continuar. Ele volta para pegar mais contratos, para comprar mais baratos, para fazer novas negociações e só volta até aqui e já sobe. Mas ele não chegou nos 50% que a gente queria. Ele não veio aqui nos 50% dessa onda toda aqui. Ele só veio até a metade e subiu. Então, esse rompimento aqui para a gente é um falso rompimento. Para a gente ele não serve como estrutura válida. Que temos agora aqui um exemplo na tendência de baixa. A gente marca aqui os nossos topos, traçamos a nossa linha de tendência, observamos aqui que ele vem trabalhando abaixo da nossa tendência. E a gente começa a marcar os pontos. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Temos aqui um ponto baixo. Pegamos aqui a nossa ferramenta. Vamos fazer uma ligação do zigue-zague, só para a gente confirmar a nossa tendência. Saímos do ponto alto, fizemos um novo ponto baixo. Não tivemos força para continuar. Subimos para pegar mais contrato. Aqui a gente pega contrato, pega liquidez, encontra mais negociação, encontra mais força e desce. E a gente tem um novo ponto baixo. Você vê que quando voltamos aqui para trás, subimos até 50% da onda anterior, descemos e rompemos o ponto baixo que a gente fez. Então aqui para a gente, um rompimento válido de estrutura. Aqui ele não consegue continuar a tendência, volta até mais um pouquinho, 50% da onda anterior, encontra mais negociação, pega mais energia e desce. Aqui faz um novo ponto. Também não consegue continuar. Volta, faz uma retração. Aqui a gente tem a nossa onda, subiu acima de 50% da onda. Bateu nossa linha de tendência e desceu. Quando ele desce, rompe a estrutura que ele tinha feito. Rompeu a nossa estrutura.
Então a gente tem que lembrar que, ligando os pontos, nós podemos observar os pontos altos e baixos, gerando um rompimento de estrutura, dando continuidade ao impulso da onda. E a gente também tem que lembrar que uma estrutura é válida para a gente quando o preço vier ou tocar abaixo do rompimento da estrutura anterior. Aqui a gente tem um outro exemplo de tendência alta e baixa. Então vamos aqui, marcamos aqui os nossos fundos. Traçamos aqui a nossa linha de tendência. Observamos que o ativo está trabalhando acima da linha, dando continuidade à tendência de alta. Marcamos os pontos altos e baixos. Depois que a gente marca os pontos baixos, a gente começa a fazer uma ligação. Baixo, alto, baixo. Veio aqui 50%. Subiu, rompeu a estrutura. Fizemos um novo ponto acima do ponto alto anterior que eu tinha feito. Aqui não conseguiu continuar. Não conseguiu continuar esse ponto alto, voltou para pegar energia, para pegar contrato, para pegar negociação. Subiu, fez aqui um falso rompimento. Um rompimento que não é válido para a gente como estrutura. Ele tinha que voltar 50% dessa perna, até aqui mais ou menos. E daqui subir. Só que ele não voltou. Ele só voltou até a metade e subiu. Então, para a gente aqui, esse não foi um rompimento válido. O que a gente faria nesse caso aqui? A gente faria aqui, mediria a nossa nova perna. Aqui a gente tem a nossa perna 100%. Nós temos aqui a nossa perna, a última perna que ele fez de 100%. Tentou voltar, só que ele não voltou 50%. Enquanto ele não volta, aqui a gente tem o início, a gente vai estendendo ela até ele subir. Aqui seria a nossa perna total. Aí a gente marcaria os 50% daqui. Por exemplo, a gente marcaria 50% aqui no meio, enquanto ele não voltar. Agora a gente tem aqui um outro exemplo. A nossa tendência de baixa. Ligamos os pontos. Baixo, alto, baixo, alto. Você pode ver quando ele volta aqui. Ele volta. Aqui a gente tem a nossa tendência. Nossa linha de tendência como referência é essa aqui. Quando ele volta acima desse 50%. Aí desce, rompe o ponto anterior que ele tinha feito. Então a gente tem nossa linha de tendência aqui. Temos aqui alto, baixo, alto, baixo, alto, baixo. Então ele saiu de um ponto alto, fez um ponto baixo, voltou um pouco,
mas voltou bem abaixo desse 50% aqui. Então a gente não marca, continua descendo, voltou, fez um ponto alto aqui. A nossa estrutura válida de referência é essa daqui. Ele voltou 50% dessa estrutura. Aí rompeu. Fez um rompimento. Então, para a gente é uma estrutura válida. Aí continuou aqui embaixo. Ponto alto, ponto baixo. Fez um rompimento aqui. Voltou. Pode ver que quando ele volta aqui, 50% está aqui em cima. Ele nem chega aqui. Continua para baixo. Faz um rompimento aqui. Então, para a gente ainda não é uma estrutura válida. Então, se ele começar a voltar, daqui, a gente vai fazer o quê? Vai medir daqui até aqui. A gente tem a nossa onda válida. Aí a gente marca aqui 50%. Se ele começar a voltar daqui, passar desse 50%, ele vai descer, vai romper. Aí a gente tem uma estrutura válida para marcação. Aqui a gente tem um outro exemplo aqui, mais isolado. Temos aqui a nossa perna de 100%. Quando ele volta, na nossa perna de 100%, quando ele volta aqui, ele volta assim, abaixo desse 50%, faz um rompimento da estrutura. Também a mesma coisa. Voltou essa perna toda, voltou nos 50%, rompeu a estrutura aqui. E a gente tem um outro exemplo também. Ponto alto, ponto baixo, ele retornou. Aqui a nossa onda anterior, subiu acima da nossa onda anterior, voltou, rompeu. Nossa estrutura válida. Aqui também o mesmo exemplo. Saiu do ponto alto, fez o ponto baixo, voltou. Aqui o nosso 50% ele subiu acima dele. Quando desceu, fez um rompimento de estrutura. Então a gente tem outra estrutura válida aqui. Então com isso você consegue navegar dentro do gráfico, observar os pontos altos e baixos e observar os rompimentos de estrutura, que é onde vai ter a continuidade. Subiu, desceu, rompimento da estrutura, continuidade da tendência. Subiu, e assim ele vai até a tendência se exaurir. Vamos falar um pouco agora sobre mudança de característica. Essa também é uma teoria que a gente vai usar bastante daqui para frente. Perto da zona de oferta e demanda, o ativo pode tentar uma reversão. Isso pode causar uma mudança da tendência atual, gerando uma mudança de característica, que vai gerar um rompimento da estrutura e dando continuidade ao impulso da onda. Então, aqui, o que a gente observa aqui nesse gráfico?
alto, baixo, alto, baixo. Rompimento da estrutura. Então, o ativo veio numa tendência de baixa, rompeu a estrutura e deu continuidade à onda. Chegou aqui embaixo, ele bateu numa coisa chamada demanda. Ele bateu num acúmulo de contratos aqui, demanda, liquidez. E aí ele começou a voltar. Então, desse ponto baixo, ele começa a subir, passa pelo ponto alto anterior, faz um novo ponto alto. Quando ele rompe esse ponto alto anterior aqui, ele está mudando a característica. Qual era a característica? Era a tendência de baixa, ele fez um 180, mudou para a tendência de alta. Então a gente tem aqui a nossa mudança de característica. Ele passa do ponto baixo, rompe o ponto alto anterior, faz um novo ponto alto e continua dando impulso à onda. Aqui vamos ver um exemplo agora no gráfico. Que você pode ver aqui, ó. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. A gente vê aqui que a gente teve rompimento de estrutura. Aqui na nossa linha de tendência indicando uma tendência de baixa. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Aqui embaixo, ele esbarrou aqui na demanda. Então ele fez ponto alto, fez um ponto baixo, não conseguiu dar continuidade, voltou, rompeu o ponto alto anterior, fez um novo ponto alto. Mudou a estrutura. Ele mudou a característica da tendência. Era uma tendência de baixa, fez aqui um 180 e mudou para a tendência de alta. Aqui a gente tem a mesma coisa. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto. Não conseguiu dar continuidade. Desceu, rompeu ponto baixo anterior e mudou novamente a característica. Aqui em cima ele bateu em outra coisa aqui. Aqui bateu na oferta. Oferta e demanda são coisas que a gente vai estudar no próximo bloco. Então assim a gente tem a mudança de característica. Aqui um outro exemplo. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Ele não conseguiu dar continuidade. Não conseguiu dar continuidade. Voltou, passou pelo ponto alto anterior que eu tinha feito, fez um novo ponto alto. Aqui ele deixou a mudança de característica. Aqui é a mesma coisa. Baixo, alto, baixo, alto, baixo. Não conseguiu dar continuidade. Voltou, porque ele encontrou aqui e esbarrou na demanda. Demanda, liquidez, uma quantidade enorme, empurrou o ativo de volta para cima, fazendo ele fazer um novo topo. Passou por aqui. Mudou a característica. Aqui um outro exemplo. Alto, baixo, alto, baixo.
Em cima ele esbarrou em alguma coisa. Do alto ele foi para o baixo. Aqui, essa ondinha aqui, passou 50% dela, voltou, rompeu o ponto baixo que ele tinha feito anterior. Ele mudou a característica. Você pode ver que a característica aqui era a nossa onda de alta. Mudou a característica para a onda de baixo. Continuou, ponto baixo, ponto alto. Aqui ele fez um ponto alto, baixo e mudou novamente. Ele mudou a característica. A característica aqui era a tendência de baixo. Então, fiz um ponto baixo, um ponto alto, um ponto mais baixo ainda. Aqui embaixo, ele esbarrou na demanda e obrigou ele a voltar. Quando ele volta, ele rompe o ponto alto anterior que ele tinha feito, descaracteriza a tendência de baixa e caracteriza a tendência de alta. Indução. Já sabemos como é uma estrutura e como acontece um rompimento. Vamos falar agora como os grandes participantes do mercado, os bancos, os players, os fundos, induzem os operadores a colocarem ordens em uma determinada região, achando que o preço irá se movimentar a seu favor. Só que após isso, o preço volta em uma direção oposta, pega seu stop e segue o fluxo. Então aqui a gente tem a nossa representação gráfica aqui de uma estrutura. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto. A gente tem aqui a nossa estrutura, aqui a nossa onda, dividida aqui no 50%. E o que acontece? A onda sai do ponto baixo, faz um ponto alto e começa a retroceder. Aqui ela faz uma retração, um pullback. Esse primeiro pullback aqui, o que você quer? Você iniciante já quer logo entrar. Então você compra aqui. Aí você compra aqui. Você sabe que aqui é uma tendência de alta. Você compra esperando que o preço vá embora para te dar o seu gain. Só que o que acontece? Nessa primeira retração, quando você compra, ele não chega nem a ultrapassar a máxima e fazer um rompimento, para no meio do caminho e volta. Quando ele volta, ele pega seu stop que estava aqui, de todo mundo, e segue o fluxo dele, para depois só então ele fazer de fato um rompimento e seguir a alta. Então esse movimento aqui, no movimento de alta do primeiro fundo, antes dos 50%, induz você a comprar antes da hora. Então esse é o movimento de indução. Então aqui, subiu a sua onda, você marcou aqui os 50%, só que você comprou antes. Qual era o objetivo? O objetivo é você esperar ele chegar aqui embaixo, que aqui é onde está a demanda, e comprar barato. Por quê? Porque aqui em cima
é uma região de venda onde as pessoas vendem caro, e aqui embaixo é a região de compra onde as pessoas compram barato. Então você tinha que esperar ele chegar na região de compra, onde você marcou a sua demanda, aí comprar aqui e seguir com ele. Aí você não cairia nessa indução que os players te apresentam logo no início da onda. Então aqui a gente tem um exemplo no gráfico. A gente tem aqui a nossa onda. Temos aqui marcado aqui os 50%. Você pode observar que a primeira correção dela, ela para. Aí você acharia que já acabou aqui o movimento, já vou comprar porque ele não vai descer mais. Aí você compra. Só que ela nem chega aqui, ultrapassar aqui e volta correndo para baixo e pega seu stop e você sai do trade. Se você esperasse, você teria marcado aqui, aonde de fato é a região que ele vai voltar, na região onde ele vai comprar barato. Aqui é a região onde vendem e aqui é onde compra. Então você esperaria ele chegar aqui e aqui você entraria no trade e pegaria toda a subida. Você não cairia nessa indução aqui já no primeiro pullback da onda. Então esse aqui foi um exemplo de tendência de alta. Vamos passar aqui para um exemplo de tendência de baixa. Um exemplo de tendência de baixa. Então aqui a gente tem aqui a representação. Ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. Então aqui, movimento, tendência de baixa, está caindo no mercado. E você quer comprar. Aqui você tem a sua onda de referência, 50% que você passou. E aí, quando ele faz primeiro retorno, primeiro pullback, você já entra na venda, porque você acha que ele não vai subir mais que isso, você entra na venda e aguarda ele chegar lá. Só que o que acontece? Aqui nessa linhazinha laranja, ele vem até metade, ele não rompe, não dá continuidade à tendência de baixa e volta para pegar o alvo dele. Por quê? Ele quer vender caro. Aqui é onde está o alvo dele. Então, em vez de você ter colocado a sua ordem de venda aqui, você esperaria ele completar o movimento, venderia aqui e pegaria toda a tendência para baixo. Vamos ver aqui no exemplo aqui. A gente tem um exemplo no gráfico aqui. A nossa onda, 50%. Você observa aqui que ele começou a voltar. Aqui ele fez a primeira retração, chegou nos 50%. Também não deu muita continuidade. Aí você teria vendido logo aqui. Você vê que ele não andou, te estopou, pegou o seu stop aqui, subiu e foi pegar o alvo dele. Por quê? Ele quer vender caro. Ele não quer vender aqui barato. Então você teria que ter marcado aqui sua oferta. Aguardava ele, em vez de vender aqui, você esperava ele completar o movimento e vendia aqui. Aí você pegaria toda essa descida. Então isso é o movimento de indução. Ele chegou aqui e tentou te induzir a vender antes da hora. Ó, no movimento de baixa,
o primeiro topo antes dos 50%. Induz você a vender antes da hora. Então é isso. Toda vez que você marcou a sua referência, a sua onda, você viu o seu 50%. Quando ele fizer a primeira retração, o primeiro pullback, você espera, porque não é no primeiro que ele vai dar uma continuidade à tendência teoricamente. Pode ser que ele dê, mas na maioria das vezes ele faz um movimento falso, continua e vai até o alvo dele para completar o movimento.